Jacó rouba a bênção do irmão e foge. Irmãos, muitas vezes o pecado nos faz fugir da presença de Deus. O pecado fez com que Adão fugisse da presença de Deus. Sabe? O pecado faz as pessoas fugirem da igreja, fugirem da presença de Deus. E, então, Jacó, que estava presente ali com a sua família, com seus pais, teve que fugir, porque ele estava com um sentimento de culpa. Ele estava com um sentimento de culpa. Então ele foge e passa por grandes apertos, apuros, provações. Imagine, nós com Deus já está ruim, imagine sem Deus. O nosso mundo não está fácil de viver, não está fácil. Mas nós temos a presença de Deus e isso nos motiva, nos anima. Mas imagine uma pessoa sem Deus. E ali então Jacó começou a andar sem a presença do pai, sem a presença de seu irmão, sem a presença de sua mãe, sozinho agora. Que situação! Mas nós conhecemos a história que Jacó então luta com Deus, se arrepende do que fez, e ali ao se encontrar com Deus, ele não permitiu Deus ir enquanto Deus não perdoasse, não abençoasse. Então essa atitude muitas vezes nós temos que tirar por exemplo. Lutar com Deus, não sair da presença de Deus, continuar sempre pedindo para que Ele nos abençoe e perdoe os nossos pecados. E parecia que tudo estava resolvido. Não, as lutas continuaram e é assim na nossa vida. Mesmo na presença de Deus, nos humilhando aos pés de Jesus, mesmo pedindo perdão, procurando ser fiel com Deus, as lutas ainda continuam. Mas Deus, Ele nunca deixa-nos sozinhos. Deus pede para Jacó voltar para a terra dele. Voltar para a terra dele. E olha o problemão que Jacó agora tinha. Por quê? Porque ele saiu em paz da família dele? Não. Ele saiu fugitivo. Sendo fugitivo. Fugiu porque ele sabia que o irmão dele ia matar ele. Olha o que ele fez para o irmão dele. Ele estava muito bravo com ele e queria matar ele. Então Deus pede: olha, agora você vai voltar para a sua terra. Então Jacó, irmãos, ele manda então mensageiros para ir à frente, para mostrar uma atitude de reconciliação com o irmão, que ele estava completamente arrependido do pecado. No capítulo 33, o encontro de Esaú e Jacó. Irmãos, muitas vezes as pessoas não vêm para a igreja porque estão com medo dos irmãos, das acusações dos irmãos, das críticas dos irmãos. Sabe, irmãos, desculpa se eu estou sendo um pouco pesado, mas das fofocas da igreja, muitas atitudes e muitos atos de irmãos estão matando pessoas, não estão deixando as pessoas se interessar por Deus, sentir a vontade e o desejo de vir até Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos estão dando um mau testemunho, um péssimo testemunho. Agora, quanto aquele mensageiro que nós lemos voltou e falou para ele assim: olha, Esaú está vindo com 400 homens para te receber, para encontrar com você. Olha o versículo 7 que diz aqui, ó. Então, do capítulo 32. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois e os camelos. Ele se apavorou. Também teria um pouco se apavorado um pouquinho, porque veja bem, olha a maldade que ele fez, né? Muitas pessoas não vêm para a igreja porque ficam com medo de ser julgado pelo que eles estão vestindo, né? Pelo modo de viver.
Sabe? Às vezes as pessoas falam assim, eu não posso ir na igreja porque vão me julgar, porque eu uso um colar, eu uso um brinco, eu uso um vestido, eu uso... Vocês estão entendendo? E essas pessoas é o que mais necessitam de ser acolhida, de ser recebida. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que Jesus disse lá na cruz, quando esteve com os braços abertos? Entenda bem, ele não olhou e selecionou pessoas. Ele falou assim, olha, eu prefiro morrer do que viver sem vocês. Vocês estão entendendo? E ele não falou isso para adventista, para católico. Ele falou para o mundo inteiro. Ele falou para todos. Ele falou assim, ó, eu estou morrendo aqui, porque eu prefiro morrer do que viver sem vocês. E estou de braços abertos. E os braços de Jesus hoje continuam abertos para receber as pessoas. E por que nós, falhos mortais, cheios de pecado, a gente vamos impedir dessas pessoas chegarem até Jesus? Não podemos. Olha, entenda bem. Pedro disse, né? Um dia Jesus deu uma visão para Pedro. E ele falou assim, olha só, isso daí eu tiro para a minha vida. Eu falo assim, ó, André, você não pode considerar imundo aquilo que Deus purifica. Como que eu vou fazer acepções de pessoas, se Deus não faz? Deus, ele é maravilhoso, ele acolhe, ele recebe, sabe, ele aprova. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós seguimos. Nós não excluímos pessoas, nós incluímos pessoas. Não importa quem são, os braços abertos de Jesus estão para receber todos, todos. Versículo 4, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Irmãos, eu imagino assim, olha, aquela raiva, sabe, aquele ódio que Esaú estava, o seu irmão ter enganado, sumiu. Por quê, irmãos? Porque o Espírito de Deus trabalhou no coração de Esaú. E olha só, olha, irmãos, é de chorar, é de arrepiar. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Que recepção, irmão. Quantas pessoas estão necessitando desse abraço, desse choro, choro de emoção, de alegria, de saudade. Quantas pessoas estão precisando e nós estamos recusando, nós estamos, sabe, negando isso. E eu vou falar uma coisa para vocês, não é porque nós não temos, tá? Não é porque falta nós não, porque a graça do nosso Senhor Jesus nos preenche. E essa graça que nós testemunhamos, que nós pregamos, nós falamos, nós devemos compartilhar, repartir para as pessoas. Não podemos ficar só para nós. E eu vou falar uma outra coisa, igreja. Não podemos deixar só para a diretora e a equipe da recepção fazer isso. É muitas pessoas. São muitas pessoas. São pessoas demais que estão necessitando, que estão precisando. E Deus chamou eu e você para acolher essas pessoas. Incluir essas pessoas na família de Deus. Então, se eu e você temos alguma mágoa, temos algo contra alguém, peça para que Deus resolva esse problema. Tire essa mágoa, tire, sabe, essa raiva dessa pessoa e nos transforme para acolher, para aceitar e aprovar as pessoas. Deus abençoe a cada um de nós e que possamos receber as pessoas de coração aberto, porque é isso que Deus faz com cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado. Obrigado por vocês que estão assistindo também. Que Deus possa ricamente abençoar para que nós possamos ter esse coração para receber as pessoas de braços abertos. Amém?